Olá, que bom que você veio, boa noite, bem-vindo ao nosso grupo de crescimento. Vai ser de fato um tempo muito especial, um tempo onde a gente vai continuar caminhando em cima dos ensinos que Deus tem nos dado acerca dos fundamentos da fé cristã, os fundamentos da igreja, e dentro de tudo aquilo que a gente já está construindo, né, nas últimas semanas, no último mês, passando pela identidade da igreja, falando acerca da missão da igreja. Porque se a gente compreende a missão da igreja e compreende também a sua identidade, algumas coisas naturalmente começam a se encaixar dentro de nós. E uma das situações que hoje nós enfrentamos é que nós não temos o discernimento de qual é a nossa identidade e também qual é o nosso papel, a nossa missão aqui nessa terra. Então, para continuar hoje dentro do que a gente tem falado, né, como uma história mesmo, desenhando uma história, desenvolvendo vários ensinos acerca do fundamento, hoje eu quero falar um pouco acerca do compromisso. E eu gostaria que você que não veio ainda, né, que você preste atenção para que você possa acompanhar o restante do processo. Mas, a princípio, começamos a falar sobre essa identidade sagrada da igreja. A igreja é o ajuntamento de pessoas. E aí, esse ajuntamento onde se torna uma comunidade, compreende-se, então, que somos o corpo de Cristo por aquilo que ele falou. Nós aceitamos a Jesus, nós fomos batizados, e no batismo nós abandonamos a velha vida e nós passamos a viver uma vida nova. E essa vida é como nova criatura, não mais submissos ou subjugados ao domínio do pecado, nem vivendo debaixo da natureza humana, mas agora guiados pelo Espírito Santo de Deus. E esse ponto é um dos pontos mais fundamentais que a gente precisa entender. Aquele que vem para Jesus, automaticamente, quando ele se entrega a Jesus através do novo nascimento, recebendo Jesus como seu Senhor e Salvador, a sua vida muda, é instantâneo, a sua vida muda. E a sua vida muda pela sua capacidade de ver o mundo, pela sua capacidade de pensar e pela sua capacidade de descansar em Deus, de confiar no Senhor, que não é pelas nossas obras, mas é por Ele, é por aquilo que Ele faz. Isso é, entra a graça do Senhor que nos capacita naquilo que não podemos. Porém, esse novo nascimento, o que ele gera em nós é nojo pela velha vida, é nojo pelo pecado, e ele nos empurra para uma vida nova. Ele nos coloca debaixo do governo soberano do Altíssimo. E aí nós vemos que primeiro começou com um processo de obediência. Jesus volta para os céus, volta para o Pai, e nesse processo que Jesus estava com o Pai, o Espírito Santo desce sobre a igreja. E aí a gente estudou um pouco que estavam os 120 reunidos naquela casa, quando de repente, através da sua perseverança, eles perseveraram na leitura da palavra, eles perseveraram na oração, eles perseveraram também no momento de comunhão uns com os outros. E quando isso começou a acontecer, Jesus não falou, vai ficar 1 dia, 2 dias, 3 dias. Era o tempo que fosse necessário. E de repente, mediante a obediência, preste atenção, Deus nos dá promessas, mas nós não podemos achar que a promessa vai se cumprir de qualquer maneira. Se a gente não se alinhar, e esse é o grande ponto, se você não se alinhar com aquilo que Deus está te pedindo, você não vai alcançar aquilo que Ele está te prometendo. Toda promessa vem debaixo de uma estrutura ou debaixo de um contexto de condição. Você precisa assumir também o seu papel, assumir a sua responsabilidade. Caso contrário, a gente não tem como receber de Deus. Imagina só Deus falar assim: eu vou te fazer um grande pastor no Brasil e você vai ter muitas pessoas com você. Você nunca foi interessado em buscar mais a face de Deus, você não tem uma vida de consagração, seu testemunho é péssimo, você não se especializou em alguma área, você não buscou aprender mais num seminário, numa escola ministerial, não sei, você não está nem às vezes nem debaixo desse contexto de liderança, de caminhar com alguém. E só porque Deus falou que Ele queria fazer aquilo, Ele não é obrigado a fazer. Então, a promessa de Deus, a revelação de Deus é para que você diga, sim, Senhor, eu quero e eu vou me sujeitar ao que você tem. E aí é o momento que você vem aos pés do Senhor e você se submete a Ele, então Ele começa a cumprir os propósitos dele.
Então não existe cumprimento de promessas sem uma vida de obediência, sem uma vida de se alinhar e corresponder. Isso não anula a graça. Muitas pessoas têm uma ideia errada quando elas falam assim, a graça do Senhor é que vai fazer por mim. A graça não vai fazer por você. A graça vai te capacitar a fazer. Então, nós não podemos entender isso levianamente, achando que eu estou na dispensação da graça, eu posso pintar e bordar porque não é pelo meu esforço, é pela graça. Escute só, a graça não é um passaporte para você viver de uma maneira libertina ou uma maneira passiva. A graça te capacita a ir além daquilo que você normalmente poderia ir. A graça te ajuda a fazer aquilo que você antes jamais poderia fazer. Então é essa capacitação sobrenatural de Deus que nos eleva, que nos leva a lugares mais altos com o Senhor e a lugares seguros. Pois bem, vamos continuar. Ainda tem algumas coisas, alguns pontos específicos para a gente tratar. O Espírito Santo vem sobre a igreja, e quando o Espírito Santo vem sobre a igreja, o Espírito Santo capacita a igreja a viver debaixo do governo de Deus. A igreja nasce através do Espírito Santo. A igreja surge no momento em que o Espírito Santo se derrama sobre ela. E essa é a grande promessa de Jesus. Ele falou assim, vocês vão receber poder quando vier sobre vós o Espírito Santo. Então, eles precisavam ser obedientes para então serem capacitados. Isso é, eles precisavam obedecer para que a promessa do Senhor se cumprisse. Eles obedeceram, a promessa se cumpriu. Toda promessa tem um propósito. Nenhuma promessa acontece por acontecer. As promessas que Deus nos faz é com um propósito maior do que necessariamente, ou vai até além daquilo que a gente recebe no momento. Então, se de repente Deus te promete algo e você recebe aquilo, agora chegou o fim, acabou, não tem mais nada. Não. Aquilo ali é simplesmente mais um patamar daquilo que Deus quer, até onde Deus quer te levar. E Ele vai te levar a lugares mais altos. Então, a vinda do Espírito Santo capacitou a igreja. Capacitou a igreja quê? A viver numa outra dimensão. Porque, a princípio, a gente até falou nos primeiros dias que nós temos uma ideia romântica. E qual é a ideia romântica? A ideia romântica é que a igreja primitiva é o melhor modelo a ser adotado. E nós vamos querer, então, trazer a ideia da igreja primitiva para nós. E eu vou dizer para você, a igreja primitiva não é o modelo perfeito. Os princípios, os ensinamentos, as experiências que Jesus, através do Espírito Santo, proporcionou para os irmãos, para os primeiros apóstolos, sim, isso aí é fundamental, isso é necessário acontecer. Mas igreja é feito de pessoas, e pessoas são falhas. E se as pessoas falham, elas falham porque são pessoas. Então nós não estamos aqui falando de uma igreja onde não vai haver erro. Nós não estamos falando de indivíduos, de líderes que não vão errar um momento ou outro. Eu posso errar, você pode errar. Mas o grande ponto é, nós precisamos nos submeter ao governo do Espírito Santo para que a gente se encaixe à vontade de Deus e não a vontade de Deus tenha que se encaixar a nós. Isso é, nós não podemos fazer esse caminho inverso. Não é a palavra de Deus que tem que se submeter a nós. Somos nós que temos que nos submeter à palavra de Deus. Então, quando o Espírito Santo veio, ele trouxe essa realidade, ele deixou a igreja compreendendo que, embora eles fossem falhos, havia esse Espírito Santo que estava para ajudar. Pedro, na sua primeira pregação, olha, Pedro era inculto, Pedro não tinha doutorado, não tinha mestrado, Pedro era uma pessoa ousada sim, mas ele era iletrado, ele não tinha essa educação, mas debaixo do poder do Espírito Santo as coisas mudam. Esse homem prega como ninguém, eloquentemente, e enquanto pregava a palavra, pelo menos mais de 3.000 pessoas foram acrescentadas ali, naquele momento. Olha que lindo, que coisa fenomenal, que coisa maravilhosa. Nós, como igreja do Senhor, não queremos viver debaixo de modismo, debaixo de fórmulas milagrosas para crescimento. Aqui está a primeira receita para uma igreja crescer de forma saudável. É uma igreja que é cheia do Espírito Santo. Uma igreja que não tem o Espírito Santo é uma igreja endemoniada. Você vai dizer assim, meu Deus, poxa, você está louco falando isso? Sim, porque se ela não está debaixo do governo do Espírito Santo, mas ela está debaixo do governo do homem. E o que seria o governo do homem? Tudo aquilo que tira Deus de foco.
tudo aquilo que coloca o homem em evidência, o homem como centro. O homem comanda, o homem faz, o homem realiza. Não, 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 não. Nós precisamos trazer de volta o senhorio do Espírito Santo para o nosso meio, para o nosso contexto, para o nosso convívio. Nós precisamos nos submeter a esse governo absoluto do Espírito Santo. Quando isso acontece, nós somos usados por Deus. E aí, eu estou tentando dar esse resumo para você que não veio nas últimas ministrações conseguir entender um pouco. Porque agora a gente vai entrar num ponto onde eu quero passar os próximos minutinhos falando com você acerca do tema dessa noite, tá? E o tema dessa noite é o compromisso. Interessante, se você puder abrir a sua Bíblia comigo, nós vamos ter duas passagens essenciais que a gente precisa ver. Duas passagens essenciais. Primeiro está no livro de Atos, capítulo 9. Atos, capítulo 9. E nós vamos ler o versículo 15. Então eu vou esperar você. Tá aí a turma procurando, pode procurar. E a gente vai dar uma lida juntos. Tá? Atos, capítulo 9, versículo 15. Vamos lá? Todos encontraram? Ainda não? Você aí, meu irmão. Atrasado ainda, cara. Tá com o celular na mão e não vai rapidinho. Ó, tem gente atrasando aí com o celular. Vamos lá. Então vamos lá. Vamos para a palavra aqui. Atos capítulo 9, versículo 15. Mas o Senhor disse a Ananias: vai, este homem é meu instrumento, escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Aqui está falando sobre Paulo. Nessa ocasião ainda era Saulo de Tarso. O próximo versículo que a gente vai ler, eu espero que você seja um pouquinho mais rápido agora, está no livro de Efésios, capítulo 3, e a gente vai ler do versículo 1 ao versículo 5. Efésios, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 5. Por essa causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada, como me foi este ministério manifestado pela revelação, note a palavra revelação, como antes um pouco vos escrevi. Por isso, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito Santo aos santos apóstolos e profetas. O tremendo aqui que a gente está vendo agora é uma outra fase. Até então nós tínhamos todos os apóstolos que estavam com Jesus, que tinham caminhado com Jesus. E essa palavra apóstolo hoje ela tem sido difundida dentre muitos grupos de uma maneira muito errada. Apóstolo tem se tornado sinônimo de quem manda mais. Apóstolo tem se tornado sinônimo de quem tem mais autoridade. E quando a gente olha na palavra, o apóstolo ele era até considerado como a escória do mundo, porque ele era aquele que ia nos lugares mais difíceis, era aquele que enfrentava as piores circunstâncias, situações. O apóstolo é aquele que trabalhava o fundamento. Apóstolo era aquele que ensinava a palavra, mas ele não vivia para propagar o próprio nome, ele propagava o nome de Jesus. Então nós temos algumas inversões de valores nos nossos dias. Mas é interessante pensar que Paulo não estava inserido inicialmente nesse processo junto com os outros discípulos, com os outros apóstolos. Paulo estava sozinho depois, aí você vai encontrar no capítulo 9, depois da situação que aconteceu com Estevão, onde Estevão foi apedrejado porque não negou Jesus. A palavra demonstra o contexto histórico que Paulo naquele momento percebeu, ele viu o que estava acontecendo e ele se tornou uma pessoa impactada pelo exemplo e pelo testemunho de Estevão. O que aconteceu com Estevão? Estevão morreu apedrejado sem negar a Jesus. Aí a minha pergunta para você hoje é: quem era Estevão? Um discípulo do Senhor, que havia se comprometido com a palavra de Deus e havia ido até o fim naquilo que ele acreditava da parte de Deus. Então nós estamos falando hoje sobre compromisso.
Essa palavra compromisso é uma palavra muito séria, porque Deus é Deus de compromisso. E Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Você jamais vai conseguir viver o Evangelho de maneira descompromissada. Todo o início da igreja tem a ver com homens e mulheres que se comprometeram a seguir o plano de Deus para a vida deles, o propósito de Deus para eles. Aí perguntamos, Deus, qual é o propósito do Senhor para mim? Senhor, qual é o propósito do Senhor para mim? E nós entendemos dentre o propósito original, que é sermos santos, vivermos em santidades, propagarmos o nome do Senhor, vivermos uma vida de adoração e trazer o céu para a terra, nós temos alguns propósitos específicos na vida de cada pessoa. Uns são chamados para ser médicos, outros são chamados para ser enfermeiros, outros são chamados para ser advogados, outros são chamados para ser pedreiros e até frentista. Então o propósito, na verdade, não trata-se acerca do que é maior ou do que é menor. Todo propósito diante de Deus é grande, porque é um chamado de Deus, porque é um comissionamento soberano de Deus para você. E se você nasceu para fazer determinada coisa, você só vai ser feliz e pleno quando estiver realizando. Então, nós vemos esse homem chamado Paulo, no momento Saulo. Ele olha para a vida de Estevão e ele vê como Estevão estava numa situação onde, embora estivesse sendo apedrejado, embora estivesse morrendo, ele não abriu mão de Jesus. Quem é esse Jesus? Que tipo de homem é esse que gera uma inspiração tão grande que outros podem entregar a vida por ele? Preste atenção, porque compromisso com Deus é uma das características principais daqueles que nasceram verdadeiramente em Cristo Jesus. Daqueles que foram tocados e batizados pelo Espírito Santo. Você não pode dizer que você é um cristão, que você ama Jesus, vivendo arredio. Você não pode dizer que você é um cristão autêntico, que ama Jesus, se você não busca o teu propósito nele, se você vive para você. Então, meus irmãos, precisamos nos limpar dessa sujeira na nossa mente, no nosso espírito, no nosso corpo também, nos limpar desses enganos, onde eu não preciso fazer nada, Deus vai fazer tudo. Espera aí, os anjos gostariam, segundo a palavra, de fazer o que a gente está fazendo. Mas essa missão foi dada a nós. E que missão é essa? A propagação do Evangelho. A igreja precisa caminhar em cima da propagação do Evangelho. Se você não propaga o Evangelho, se você não prega o Evangelho, que tipo de cristianismo você vive? Que tipo de experiência com Deus você tem tido? Porque o Evangelho trata acerca das boas novas de Jesus, que nós todos precisamos nos arrepender, porque Deus é amor, e o amor dele nos salvou desse mundo de pecado, da morte eterna, que é a separação de Deus. Então Paulo, nesse momento, ele começa a se interessar por isso, a buscar o que estava acontecendo. Agora, não foi algo natural que ele escolheu, as circunstâncias foram promovidas pelo Senhor, até o momento em que ele se encontra com o próprio Jesus, através daquela grande luz, uma luz ofuscante, toca nos olhos de Paulo, ele cai ao chão, e no momento que ele cai, ele fica cego. E a Bíblia diz que ele passa 3 dias cegos. E aquele 3 dias cego que ele passou, enquanto ele estava cego, ele estava sendo ministrado pelo Senhor. Daí, a razão pelo qual Paulo é chamado de apóstolo. Porque todos os apóstolos só eram apóstolos porque tinham caminhado em intimidade, em vida, em carne e osso com Jesus. Paulo não era. Ele se torna apóstolo porque automaticamente quando Jesus o toca, porque Jesus tinha um propósito na vida dele, os olhos dele são iluminados, mas não os olhos físicos, os olhos espirituais. Os olhos espirituais de Paulo são iluminados e Paulo passa automaticamente a receber essa mensagem do Evangelho direta de Jesus para ele. Isso faz com que ele se torne apóstolo, tá? Então, apóstolo não é um título que você recebe. Apostolado tem a ver com uma missão que você exerce. Então, nós temos um homem que, nesse momento, em Atos, ele tem uma experiência genuína, onde você que acompanhou comigo no versículo 15 do capítulo 9, Ananias recebe uma orientação de Deus, onde Deus diz: esse homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e os seus reis. E o Senhor ainda diz assim: e eu vou mostrar para ele o quanto ele vai sofrer por mim. Então,
Ananias e os outros crentes estavam com medo de ficar perto de Paulo, porque Paulo era matador de cristão, ele era perseguidor da igreja. Só que chega nesse momento crucial, onde agora ele havia se desligado da velha vida, e ele estava se comprometendo com aquilo que era uma verdade, com aquilo que foi revelado para ele. Palavra revelação. Meus irmãos, algumas mudanças em nossas vidas para assumirmos compromisso em Deus só vai acontecer quando nós formos revelados pelo Espírito Santo. Quando o Espírito Santo nos encontrar e abrir os nossos olhos, tirar as escamas, que é o que aconteceu com Paulo. Então Ananias recebe a Paulo e começa a ensinar a Paulo, começa a ajudar a Paulo naquele momento inicial, ora por ele, e Paulo já estava cheio de Deus, cheio da revelação. E aí a gente vê em Efésios, que eu acabei de ler para você também, o cumprimento dessa palavra. Ele fala assim, capítulo 3, versículo 1 a 5. Por essa causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. Então aqui nós vemos, nesse primeiro início de Atos, nós vemos um Paulo que estava completamente perdido, ele estava desviado do propósito, descompromissado com Deus. E ele vai atrás da igreja para destruir a igreja e matar os irmãos. Agora nós vemos num outro momento Paulo assumindo um compromisso. E o compromisso que Paulo assumiu não foi qualquer compromisso. Ele empenhou não só a palavra dele, mas ele empenhou a vida dele. E qual foi o empenho que ele fez? Ele estava falando aqui, eu sou prisioneiro de Cristo. Em outras palavras, ele está dizendo, eu não tenho mais o meu próprio viver. Cristo agora que vive em mim. Se eu tiver de ser preso como foi, eu vou ser preso em nome de Jesus para glorificar a Jesus. Se eu tiver de ser escarnecido, eu vou ser escarnecido em nome de Jesus para glorificar a Jesus. Se eu tiver de ser perseguido, eu vou ser perseguido em nome de Jesus para glorificar a Jesus. Ele naufragou, ele foi preso, ele foi chicoteado. Então nós vemos aqui um homem que está vivendo numa outra dimensão. E não quer dizer que a vida dele melhorou no sentido de tribulações e adversidades. Não quer dizer que a sua vida e a minha vida, quando entrarmos no propósito de Deus, vai melhorar. Agora não vai ter mais perseguição, agora não vai ter mais falta de nada, agora vai estar tudo perfeito, dinheiro certinho na conta do banco, meu irmão. Calma aí. O que nós vivemos, quando nós vivemos para Deus, nós vivemos por propósito. E o propósito significa, para viver esse propósito, eu preciso assumir um compromisso. E o compromisso tem a ver com a minha disposição em ir até o fim naquilo que Deus me pediu. É o meu compromisso com Ele, a minha palavra com Ele. Eu não volto atrás, eu não quebro a minha palavra, porque é assim, a palavra do crente é essa. Jesus falou, venha, siga-me. Então se você não quer seguir, então deixa a sua cruz aí, fique aí. Mas se você quer seguir a mim, você deixa a sua cruz, você deixa a sua vida, tome a sua cruz e siga-me. E esse processo é o que Paulo fez. Ele começou a seguir a Jesus. E ele começou a demonstrar que ele era compromissado com o reino de Deus, não por aquilo que ele falava, mas por aquilo que ele vivia. O compromisso que nós devemos ter, que Jesus espera de nós, é entender a nossa missão. Entendendo a nossa missão, entendendo a nossa identidade e caminhando nisso. E ainda que tenham dificuldades, nós vamos passar por cima das dificuldades e nós vamos avançar. Nós precisamos também, uma vez que temos compromisso com o Senhor, nos munir de tudo que nós podemos nos munir. Por exemplo, se você vai ser um propagador do Evangelho através do ministério integral, pastoral, né? Seja um músico, seja uma pessoa que serve dentro da igreja de alguma maneira, um evangelista, um profeta, um mestre, um apóstolo, um pastor, não importa a maneira, você precisa se capacitar. O teu compromisso com Deus deve te levar a se alinhar com o teu propósito nele. Em outras palavras, se você quer ser um médico para honrar o nome de Jesus, você deve fazer primeiro a escola de medicina. Você deve se especializar, você deve investir recursos, você vai trabalhar para pagar a tua escola. Então, no reino de Deus é a mesma forma. A diferença é que a capacitação vem dele. A diferença é que o poder vem dele. Então, aquilo que nós não podemos fazer, Deus vai fazer. Quem vive uma vida de compromisso com Deus, vive experimentando milagres. E aí é esse ponto que a gente enxerga na vida desses primeiros discípulos. Eles eram compromissados com Deus e Deus era compromissado com eles. No momento que eles precisavam de recursos, os recursos vinham. No momento que eles precisavam de milagres, os milagres aconteciam e a palavra de Deus os respaldava o tempo todo.
Nós somos uma igreja de compromisso, nós precisamos assumir o nosso compromisso com o Senhor. E o seu compromisso mínimo com o Senhor é de dizer: Senhor, eis-me aqui e faz de mim aquilo que te agrada. Eu quero andar nos teus caminhos. Pai, eu quero alinhar a minha vida. Eu quero fazer a tua vontade. Eu quero propagar o teu nome, mas eu quero que o Senhor gere em mim, forge em mim um coração igual ao teu. Então nós estamos aqui diante de uma situação sobrenatural, onde Deus vai primeiro tocar em você com o Espírito Santo. Ele vai mudar o teu coração. E Ele vai te dar a oportunidade de dizer: Senhor, eu assumo um compromisso contigo. E quando você assumir um compromisso com o Senhor, saiba, você é o único que delimita até onde Deus pode te levar. Se você quiser ir além, Ele vai te levar além. Mas se você quiser ficar como você está hoje, é o teu compromisso com Ele, é a tua vontade, você vai ficar exatamente como você está hoje. Mas nós não estamos aqui para ficar do mesmo jeito. Deus está nos chamando para coisas maiores e eu sei que nós vamos crescer em coisas maiores. Avalie a sua vida, coloque ordem na sua casa, verifique como está e diga: Senhor, eu quero estar livre de todo embaraço, de tudo aquilo que me oprime, para que eu não assuma um compromisso contigo. Assuma um compromisso. Quem sabe esse compromisso vai ser mais tempo seu com o Senhor a sós. Quem sabe esse compromisso é ser um investidor ainda mais da obra do Senhor. Quem sabe esse compromisso é entrar em um curso específico onde vai te preparar para uma missão que Jesus está te dando. Quem sabe esse compromisso é você se envolver ainda mais no ministério. De qualquer forma, todos nós estamos vivendo dentro desse ambiente de corpo. E o Espírito Santo está no meio do corpo, porque o corpo é o corpo de Cristo. Então, se a gente quer viver na plenitude, na revelação daquilo que Deus tem para nós, nós precisamos nos inserir cada vez mais e nós precisamos edificar o corpo de Cristo. Então temos muitos desafios daqui pela frente, mas saiba de uma coisa: Deus não conta com pessoas descompromissadas. Qual é a área que você precisa se comprometer ainda mais com Deus? Ficamos por aqui, até a semana que vem, fomos alguns minutos, e semana que vem a gente se encontra para continuar sobre os fundamentos da fé, dentro do nosso compromisso, mas agora é um outro tema ainda mais profundo, onde a gente pode ir cada vez mais mergulhando no Senhor. Fico feliz pela presença de cada um, sou grato a Deus pela sua vida e a gente se vê logo logo. Deus te abençoe. Grande abraço.